Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de análise do round número 6 do Torneio de Candidatos 2018, round que finalizou faz algumas horas e cá nós estamos para conversar a respeito dele. Separei para a gente dois jogos para a gente dar uma olhada, dois jogos bem interessantes que eu acredito que vão agregar valor para a gente. O primeiro jogo entre Mamedyarov contra Kramnik. Os jogadores entraram numa das linhas do gambito da dama recusado. E aí, depois de 28 lances, né, o lance número 28 do Kramnik foi justamente esse lance H5 que você está vendo na tela. O Mamedyarov tinha uma decisão a fazer e aí ele decidiu seguir com o lance G5. Qual o ponto do lance G5? Trocas de peões, certo? Mas esse é o tipo de lance que você está comprometendo sua posição, porque depois da troca, claro, você não precisa necessariamente retomar agora, você pode atacar a dama, a torre antes, e aí depois que a torre sair do seu ataque, só então retomar. Por que esse lance é comprometedor? Por que ele é até de certa forma perigoso? Embora ele seja correto, mas por que ele é perigoso? Porque você permite que as negras criem um peão passado, né, que pode vir a ser chato, pode vir a ser perigoso. Então, as brancas também precisam jogar com muita precisão. E aqui nessa posição, o Kramnik jogou o lance H4, que não agrada muito ao engine, ao computador. O computador sugere o lance cavalo A5, ameaçando ir justamente para a casa C4. E aí depois de F3, torre C7 atacando o bispo, bispo D3, onde o jogo permaneceria igual. Porém, H4 parece um lance bastante lógico, né? Porque já que eu tenho um peão avançado, um peão passado, eu vou tentar avançar ele o mais longe possível. E aqui no mesmo espírito, o Mamedyarov também comete impressão do seu lado, jogando G6, avançando seu peão. E aí que a gente fala de ser uma coisa perigosa, porque apesar de você ter um peão bastante avançado, você permite que esse peão fique livre ali, você não toma nenhuma medida contra ele. Um lance mais ativo, mais enérgico, seria torre de BC1, alinhando a torre com o cavalo inimigo. E aí depois de H3, por exemplo, bispo B3 agora é bastante eficiente, atacando o cavalo. Depois de cavalo A5, você pode jogar torre H1. E supondo o bispo G6, não tem como você defender o peão, né? Cai o peão e depois cavalo toma. Peão toma o cavalo. E aí brancas estariam bastante melhores nesse jogo. Porém, o Mamedyarov deixa passar isso jogando G6. E aí então o Kramnik aproveita para jogar o lance cavalo A5, justamente ameaçando ir para casa C4. Temos torre de BC1, torre C7. E aí só então temos bispo D3, propondo inclusive a troca, né, de um par de torres. E aí, interessante que o Kramnik decidiu jogar o lance torre de DC8, que parece novamente bastante lógico, bastante intuitivo, porém tem alguns problemas, como a gente vai ver na partida. Poderia ter seguido nessa posição, torre toma torre em C1, tá? E depois que você trocasse, claro, as torres, algo tipo bispo D7 parece estar segurando a posição. As brancas podem tentar progredir com o lance F4, por exemplo, o qual as negras podem tentar. Tem vários lances aqui, tá? Mas elas podem tentar, por exemplo, trocar torres com C8, mesmo com torre H1 agora, para tentar ganhar o peãozinho aqui. Não necessariamente elas conseguem, né? Depois de torre H8. As brancas têm um interessante D5 nessa posição, mesmo que as negras tomem F5, depois de cavalo C6, certo?
Mesmo as brancas estando com um peão a menos, esses peões aqui compensam bastante. Mas as negras aparentemente estão conseguindo segurar o jogo. Diferente do lance torre de DC8, né, que permite que as brancas troquem um par de torres e joguem torre H1. E é complicado demais de você defender aquele peão. As brancas vão conseguir capturá-la. Depois de cavalo C4, temos rei F4, já que o cavalo está dando cheque. Depois de cavalo B2, você retira o bispo do ataque. E as negras tentaram prosseguir com B4, a torre toma. Cavalo D1, ataca o peão vai para F3. Cavalo C3, algumas trocas. E beleza, as negras conseguiram esse peão avançado, mas as brancas defendem com torre H2, depois de torre C8, rei E3, bispo B5, controlando algumas casas-chave, né? Agora você tem o controle dessas três casas aqui, o rei não pode necessariamente entrar ainda, mas depois de F4, conectando os peões. Bispo C4, torre H7, torre G8 defende o peão, A3, saindo do ataque do bispo, A5, bispo C2, rei D7, D5, lance bastante interessante, justamente para você abrir caminho para o seu próprio rei. E aí depois de bispo toma em D5, rei D4, o bispo veio para A2, rei toma em C3. E aqui as brancas têm uma excelente vantagem já, porque torre D2, torre H8, torre D7, bem interessante essa manobra de torre para você atacar novamente aquele peão que vai cair também, depois de torre H3 cheque, rei veio para B2 ganhando um tempo no bispo, o bispo vem para D5, torre toma em G7, agora 2 peões a mais, fica cada vez pior para o Kramnik, depois de rei D4, torre H7, vindo para a troca de torres, torre G3, torre H5, muita atenção, né? O bispo defende o peão aqui, depois de torre G2, torre G5, já era nesse peão aqui, vai promover, não tem meio que como você impedir isso. Depois de torre F2, G7, bispo E4, o máximo que você pode fazer é tentar ganhar algum contra-jogo, aqui ganhando o bispo, mas as brancas vão ganhar uma nova dama. E claro, tudo também tem que ser muito bem calculado para que esse rei consiga escapar de forma que as brancas não levem mate. Por exemplo, depois da promoção, torre toma em C2, rei B3, torre C3, rei A4, torre C5, um lance interessante. É basicamente aquele último tiro, né, que você dá antes de abandonar, porque agora se as brancas não tiverem cuidado e jogarem um lance do tipo dama D8, que seria horrível, rei C4 saindo do cheque, e você não consegue evitar nenhum dos mates, né, em uma dessas duas casas, C2 ou C6. Seguiu torre G2, que é um excelente lance, entregando, né, oferecendo a torre, seria excelente para o Kramnik, para o Mamediarov trocar. E aí depois de bispo F3, dama D8 cheque, e o Kramnik abandona a partida. Por quê? Depois de dama D8, vamos supor bispo D5 bloqueando o cheque, torre D2 é um lance que leva a vitória. Supondo rei E4 saindo do cheque, você tem várias opções. Você pode jogar dama H4, visando remanejar sua dama, né? Quem sabe até com ideias de dama E1. Depois de bispo C6 cheque, o rei pode vir para B3, bispo D5, rei B2. E o rei tem várias casas de escape, como por exemplo a casa 1, né? Depois de um tempo. Então, bastante tranquilo. E as negras vão ficando sem cheques depois de um tempo, né? Se a torre sair, você abre aqui a casa C1, então não importa muito. Se nessa posição aqui as brancas não precisam necessariamente jogar dama H4, dama D6 atacando a torre também leva a vitória. Se torre C4, rei toma o peão em A5 e as brancas estão vencendo também. Então, uma vitória bastante convincente aí por parte do Mamediarov. Vamos agora passar para o segundo jogo que eu queria destacar, que é justamente Wesley So contra Levon Aronha. Wesley So deu início à partida com E4, depois de E5 temos uma Ruy Lopes.
Sistema já bem tranquilo por parte do Wesley So, a gente já viu ele jogar bastante esse sistema. B5 leva as linhas gerais, depois de bispo B3, roque. A4 é um lance interessante, que é justamente um dos lances que o Wesley So gosta de jogar. E o Kramnik está num território muito confortável, né? Depois de B4, A5, D6. É justamente o que ele gosta de jogar. Justamente contra esse bispo de casas claras. Ele vai tentar trocar, não se importando de manter peões dobrados. É uma das armas principais do Kramnik, jogando de negras. E vamos ver como saiu, né? Depois de D3, bispo E6. Trocas de bispo, cavalo BD2, torre B8, cavalo B3. Estou passando um pouco mais rápido a fase de abertura para a gente chegar no que de fato interessa. Interessante a partir daqui, onde as brancas mantêm uma tensão imensa, né? Ambas as peças, várias capturas de peões possíveis aqui, né? Por exemplo, depois de peão toma em D4, C toma em D4, cavalo toma o peão em A5 e algumas trocas de peões. O Wesley So entrega um peão em troca de conseguir atividade para as suas peças, né? Jogar de forma ativa, com iniciativa. E a ideia é justamente você manter isso durante todo o jogo. Torre A2 é o lance escolhido para continuar. Depois de dama B7, tivemos B3. Interessante, você avança um pouco mais. Não permite um possível C4 em algum determinado tempo. Rei H8, profilático. Em alguns casos pode ser útil. Depois de dama C2, temos cavalo D7. Uma vez que temos pressão nesse peão aqui. Torre de E1, bispo D8, defende o cavalo. Cavalo C4, trocas. Você está ameaçando capturar um peãozinho aqui, né? Bispo F6, ataca a sua torre, aqui embaixo. Tem que ter um pouco de cuidado. Torre D1, sai. Dama C6. E aí agora nós temos um lance interessante. Torre AD2. Colocando ainda mais pressão aqui no cavalo. Você poderia tentar recuperar o peão aqui com o bispo G5. Né? Leva depois das trocas. Torre B6 defendendo esse peão aqui, por exemplo. Torre de AD2 ataca o cavalo. O cavalo tem que sair atacando a dama inimiga, né, da gente. Torre D8 não permite que o cavalo capture porque você está levando mate aqui em cima. Então, torre B8, algumas trocas. As brancas recuperariam o peão agora. Mas depois de torre E8, o jogo está igual. As brancas perdem iniciativa. E as negras estão conseguindo defender a posição tranquilamente. Por isso que torre de AD2 primeiro é fundamental. Depois de cavalo B6. Já que agora você não tem esse lance aqui. Porque o nosso cavalo está aqui, né? Então, cavalo B6 ataca a dama. A dama volta para C2, temos dama C7, E5, muito interessante. O bispo volta para E7, cavalo D4, aproveitando a cravada, né? Se você tomar aqui, a sua dama cai. Brancas mantém a iniciativa. E depois de torre C8, o Aronia oferecendo a qualidade, mas o Sol não aceita e joga cavalo, toma o peão em E6. Justamente para você manter essa iniciativa, manter o jogo ativo. Se algo do tipo cavalo toma em torre em B5 não é de todo ruim, tá? As brancas ficam relativamente bem, mas o ponto é que depois que você recapturar o cavalo e jogar o tipo dama E4, centralizando sua dama, melhorando a posição dela, cavalo D5 parece oferecer às negras um excelente lance, possível C4 vindo aí. Então as negras têm um jogo mais sólido, mais fluido do que na partida, que seguiu de fato. Cavalo toma um peão em E6, melhor lance, inclusive de acordo com o computador. Seguiu dama toma o peão em E5, né, trocando alguns peões. E aí, o problema aqui agora é o seguinte: tem uma combinação incrível que o Wesley So não viu, que já levaria a vitória de agora, né, que é justamente o lance torre D6. Incrível esse lance. E o que é que acontece? Vamos colocar ele para ver aqui. Se torre D6, por exemplo, começa aqui. Se você tomar com a torre, cavalo G5 é um lance excelente, ameaçando o mate. Aqui.
E não tem uma forma justamente satisfatória, porque você também está ameaçando esse cheque aqui ganhando a dama. Então a única forma satisfatória é você entregar e depois de bispo toma, jogar o lance bispo F8, porque seu bispo está caindo aqui, mas as brancas estão excelentes, né? Nesse caso, uma dama por uma torre e um cavalo, então brancas vencendo, beleza? E se aqui depois de torre D6 algo do tipo C4, que é de fato a melhor tentativa ainda, bispo D4 é um lance muito massa, atacando a dama. Se a dama toma a torre, o bispo toma o peão lá em cima. Depois de rei G8, você pode recapturar. E dama D1 vence para as brancas, atacando o bispo. E depois de torre D5 defendendo. Bispo D4, um lance muito interessante. Agora você abre a coluna G enquanto se defende, justamente para ameaçar esse lance aqui. Dama G4, depois de F7, cavalo G5. Algumas trocas de peças, rei E7, defender seu bispo, algumas trocas e as brancas vencem com esse lance final, né? Uma variante um pouco longa, mas muito bonita. Se o rei toma, você toma aqui e uma das torres vai cair. E se o rei vier para D7, por exemplo, você captura a torre. Uma vitória mais rápida, né? Que o Wesley só deixou passar nesse lance, claro. E aí depois de cavalo F4, beleza, mantém o cavaleiro na excelente casa. Seguiu torre F8, que também é um erro do Aronha e permite que as brancas agora lutem pela vitória de novo, depois de torre E2. Seguiu dama C3, saindo dessa cravada chata, né, dessa ameaça de descoberto, com o bispo saindo aqui a qualquer momento. Dama veio para B1, nada de troca de damas. Dama veio para F6. Bispo C1, visando melhorar a posição do bispo, né? Ops, não aqui, porque o bispo não é um cavalo. Bispo aqui para B2, para atacar a dama, justamente alinhar ele com o rei inimigo. C4 foi o lance escolhido pelo Aronha, mas que não funciona muito bem. O ponto de C4 é provavelmente você ativar o seu cavalo depois das trocas, mas aqui nessa posição jogam as brancas e tem um golpe tático muito bonito. Você tem aí alguns segundos, se quiser pausar o vídeo, é muito interessante esse exercício de tática. O lance vencedor para as brancas é torre E6, atacando a dama. Depois de dama G5, cavalo G6, vence. Por quê? Porque agora você está dando cheque e esse ataque é descoberto aqui, né? Na dama, inevitável. Tem que entregar a dama por duas peças. E depois de dama E4, você ainda nem está ganhando duas peças, né? Porque tem esse ataque duplo ainda aqui. Então, perde mais uma peça. E depois disso foi muito simples para o Wesley Soul vencer. Não rápido, mas porém simples, né? O Wesley Soul jogou bastante rápido cada lance, mas foram muitos lances até a vitória ainda. Se você quiser dar uma olhada depois com detalhes, ele até entrega uma peça, né? Troca umas peças ainda, mas que esse jogo aqui está praticamente ganho mesmo. Não tem muito o que fazer. Essa maioria de 3 contra 1 vence tranquilamente. Só manobrar mais um pouco. E a ideia é você justamente avançar esses dois peões e garantir a vitória. Depois de um tempo, o Levon Aronha abandonou a partida justamente aqui depois de dama E5. Então é isso. Depois do nosso round número 6, perdão. Eu já estou mostrando o round número 7, meu Deus, olha só. No round número 6, a gente teve esses respectivos resultados. Os dois jogos que a gente acabou de analisar. No Mediarov Kramnik 1-0. Como você pode ver, Issou e Aronha 1-0. Fabiano Caruana e Alexander Grishuk empataram a partida. Igualmente, Ding Liren e Sergei Kayakin. E aí, dia 18, domingo, temos o round número 7. Que vai marcar justamente a metade do torneio de candidatos. Temos Grishuk contra Mamediarov, Kramnik contra Ding Liren, Levon Aronha contra Fabiano Caruana e Sergei Kayakin contra Wesley Soul
E assim fica a classificação após 6 rodadas. Algumas coisas mudaram, né? Primeiro de tudo, com o empate do Caruana e a vitória do Mediarov, ambos dividem a liderança com 4 pontos, ok? A única diferença, se não me engano, é porque eles estão praticamente quase empatados, né? O Caruana e o Mamediarov. Alguma coisa que tiver diferença é justamente a questão das pontuações aí. Kramnik vem logo em terceiro, empatado de Grishuk e Dingliren, cada um com 3 pontos. Interessante, Dingliren não perdeu nenhuma partida ainda, empatou todas. Wesley Sou e Aronian 2,5. E por último temos Kayakin após 6 rodadas, apenas 2 pontos. Bem, então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu desejo um bom dia de descanso para você. E a gente se vê domingo aí após o round